A gente falou sobre essas questões dos ritos de passagem, o que é ensinado, enfim. Agora vamos para a parte prática. Quais são no que de fato o escoteiro, o lobinho ou o sênior vai estar exposto de conhecimento novo, o que ele vai ser instigado a fazer de maneira prática e quais são essas atividades ao ar livre que são comuns aí dentro do escotismo como um todo. Chefe, por favor. Bom, o movimento escoteiro, do ponto de vista de temas que são levados para os jovens, que são apresentados, ele é infinito. Todos os campos do conhecimento humano são trabalhados pelos grupos escoteiros em maior ou menor grau. Eu vou citar um dos campos do conhecimento que é muito praticado no nosso grupo escoteiro, que é comunicações. O radioamadorismo, por exemplo. O radioamadorismo, ele desenvolve o campo da geografia, porque você precisa identificar quais os países que você está mantendo contatos, desenvolve a comunicação verbal, telegrafia é uma coisa interessante, o código Morse que a gente via nos livros, mas nunca sabia ao certo como usar. Lá no grupo escoteiro a gente pratica isso com frequência. Habilidades manuais, fazer nó, esculpir coisas usando faca, utilização de ferramentas, educação para a vida, é o que a gente objetiva no movimento escoteiro. Então são várias as coisas que a gente faz. Escoteiro, talvez o que menos faça é aquilo que grudou na gente como uma pecha, né? Que é a ideia de vender biscoito. Muito embora o nosso grupo escoteiro conseguiu participar do Jamboree Nacional do Rio de Janeiro em 2012, vendendo biscoito. A gente passou um ano inteiro vendendo biscoito. A gente foi participar de uma assembleia regional e um grupo escoteiro que tinha enviado representantes do grupo para o Jamboree Mundial na Suécia, lembrou lá, dizendo, o nosso projeto foi vender biscoito. A gente gostou da ideia e começou a vender biscoitos também aqui em Lages. Mandamos um contingente de 25 jovens, inclusive o Gabriel, se eu não me engano, ele foi para o Rio de Janeiro participar do Jamboree Nacional lá no Rio. Então é formidável. Todas as áreas do conhecimento humano são contempladas dentro do grupo escoteiro. Evidentemente que o desenvolvimento físico, o desenvolvimento intelectual é consequência de tudo aquilo que é oferecido ao jovem. Mas o Baden-Powell, o fundador do movimento escoteiro, à guisa de sugestão, ele disse, olha, se você quiser atrair os jovens para que eles venham em todas as reuniões que vocês forem fazer, experimente dar a eles o que eles gostariam de comer, como você faz com o peixe. Porque Baden-Powell era um excelente pescador. E ele dizia que a pesca é um esporte extremamente competitivo, com a competição entre você com a tua estratégia e o peixe. Né? Então ele dizia, olha, se você não der ao jovem o que ele gosta de ter, muito provavelmente você vai ter um alto índice de evasão no seu grupo escoteiro. Então fica o tempo todo medindo quais são os gostos dos jovens e dê a eles o que eles gostariam de experimentar uma reunião do grupo escoteiro. E aquilo que a gente apresenta, a gente sempre apresenta na forma de jogos. Então sempre que a gente ensina algo para o jovem, a gente procura ensinar, quer dizer, demonstrar a ele e logo em seguida oferecer alguma coisa onde ele possa praticar. Eu posso ensinar numa reunião de sede como armar uma barraca. Algumas semanas depois, ele vai ter que não só armar a barraca, mas vai ter que dormir nessa barraca que ele armou. A gente pode ensinar os jovens na sede a cozinhar. E eu sei que esse conhecimento ele vai levar para a vida. Porque haverá um momento em que, sei lá, ele vai ter que estudar fora, ou vai estar sozinho em casa, e ele vai ter que se virar. Como muitos jovens, como você, quando se tornou militar, longe de casa, longe da família, teve que aprender a se virar. Então o escotismo educa para a vida. E todas as áreas do conhecimento humano são alvo, são foco do movimento escoteiro. Radioamadorismo, eletrônica, informática, técnicas mateiras, técnicas verticais, acampamentos, jornadas a pé, orientação com bússola, nado. A gente tem um conjunto do que a gente chama de especialidades que congrega 200 especialidades diferentes. As especialidades são coisas que podem alavancar no futuro uma carreira, como, por exemplo, primeiros socorros.
O conhecimento que você tem hoje de primeiros socorros pode ser útil mais cedo ou mais tarde dentro da sua casa. Não teve um jovem aí de São Paulo que socorreu a irmã que havia se afogado na piscina pelos conhecimentos que havia recebido num grupo escoteiro aí de São Paulo? Esse final de semana aqui em Santa Catarina, no campo escoteiro Paulo dos Reis, foi oferecido aos adultos um curso de APH, que é o atendimento pré-hospitalar, que é muito útil dentro dos grupos escoteiros. Porque quando a gente está em atividade no campo, eventualmente pode vir a acontecer acidentes, e é muito importante que não só os jovens, mas os adultos também estejam preparados para isso. Então, olha, eu recomendo a você que tem filhos e porventura tenha interesse em oferecer a ele uma atividade saudável que vai dar para ele um monte de conhecimentos interessantes para a vida, coloque no movimento escoteiro. Lá você vai encontrar atividades progressivas, atraentes e variadas. É interessante falar da formação, né? Porque tudo isso e mais algumas coisas, não tem como limitar, como o próprio chefe já disse, não tem um limite para o que é educado, o que é ensinado, o que é passado. E duas formas muito interessantes do aprendizado, né? O primeiro que o aprendizado é por experiência, fazendo. O escoteiro aprende fazendo. E a outra coisa é a progressividade das coisas. Então você tem uma especialidade, dela você vai desenvolver outra especialidade, dela outra. Você tem uma etapa de um escoteiro de segunda classe, vai virar um escoteiro de primeira classe, vai para um lis de ouro. Tudo são progressivos. Então, não é que eu não quero saber o que acontece lá no final, eu tenho que saber o que está acontecendo aqui no começo. E essa progressividade, ela ensina, induz a gente, educa a gente com gestão. É engraçado porque eu estou indo para um campo profissional. Ela nos ensina gestão. Uma pioneiria nos ensina projeto. Você vai montar a sua cozinha, você vai montar um campo, você vai montar um mastro. Ela te ensina projeto, a ler um projeto, a observar, ver necessidade de materiais. Então, essa dinâmica toda, ela educa para a vida profissional. Eu vou usar isso na minha vida profissional completa. No meu grupo escoteiro, o grupo escoteiro que eu pertencia, a gente tinha o excursionismo nosso era muito forte, o externo nosso era muito grande. Nós tínhamos dois campos muito distintos. Um era mar, nós gostávamos muito de vir para o litoral de São Paulo, acampávamos, tinha uma ilha que nós acampávamos, Ilha das Ilhas, e nós atravessávamos de barco para a ilha, e era um campo selvagem, porque não existia estrutura nenhuma. Então tinha uma bica d'água, tinha uma área onde nós montávamos a barraca, e a tropa sênior deliciava naquilo. Então mergulhava, pescava, capturava ali alguns mariscos, e a gente, uma semana, 5 dias, uma semana, era um acampamento do ano que todo mundo esperava muito. E a outra atividade muito comum nossa era montanhismo. Então nós desenvolvemos escalada, rapel, fomos para Agulhas Negras, fizemos várias atividades desse tipo. E aí a habilidade com nós, a habilidade de segurança, a habilidade de primeiros socorros é muito necessária. Você não vai para uma exposição de risco sem estar ciente do que vai acontecer ou do que pode acontecer e sem estar preparado para isso. A ponto, inclusive, de termos com o Corpo de Bombeiros da região de Campinas instruções sobre resgate em altura, de desescalar a pessoa imobilizada e tudo isso. Todos os aprendizados tivemos da nossa tropa, tanto escoteira como sênior, colegas que foram para a Força Aérea Brasileira, são pilotos da FAB hoje, temos médicos, temos profissionais da área de aviação, da área de saúde, temos profissionais da área do exército também. Tudo saiu daquele nicho e desse desenvolvimento, ou seja, é muito amplo o desenvolvimento.